senhor falou, então, eu sou egressa da gestão do saneamento, digo, patrimônio do Sul, muitos anos, desde meus 14 anos dentro da instituição, e por quase 15 anos aí dentro. Então, é um lugar que eu gosto muito, tenho muito respeito e é muito importante poder contribuir de alguma forma, dando uma palestra, né, retribuir um pouquinho de tudo que eu recebi desse lugar que eu gosto tanto. E aqui eu vou apresentar hoje para vocês essa área que é a que eu, como diz o professor, me envolvi, né? Eu saí do IFE, mas continuei na área ambiental. Meu mestrado, doutorado foi voltado para a área ambiental. E aí no meu mestrado eu construí um produto, no meu doutorado eu utilizei esse produto para tratar efluentes. Então por isso que eu tenho essa afinidade, né? Já na gestão, eu já trabalhava com efluentes junto com o professor Pedro, na especialização com o professor Daniel. Então, hoje eu continuo nessa área, só que agora, né, depois de terminar o doutorado. Bastante leitura, bastante experiência na área de contaminantes. E junto hoje comigo, então, vai o meu colega Fábio, que também é da área de materiais, engenheiro, mestre, agora em breve doutor. Ele também tem uma larga experiência na parte dos semicondutores, né? E ele fez equipamentos para a utilização disso. Ele fez um micro-ondas, ele fez uma caixa fotocatalítica. Então ele tem esse domínio da técnica também que ele vai compartilhar com todos nós hoje. E aí, para começar um pouquinho, né? A gente vai chover um pouquinho no molhado, ainda mais que é da área ambiental, mas é necessário falar algumas coisas. Então vamos falar da água, que é o nosso bem maior, e é onde nós buscamos tratamento. Então a água, né, muito simples lá, como eu dou para meus alunos do nono ano, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É um recurso abundante, porém ele está muito contaminado em grande parte, devido, né, ao que acontece da falta de valorização desse bem, porque é muito abundante, às vezes as pessoas acham que não precisa preservar. E as principais funções da água para nós, enquanto seres humanos, seria, né, a hidratação, manter o equilíbrio da biodiversidade e permitir o desenvolvimento das atividades, né, seja elas de comércio ou o que for. E aí a distribuição da água no planeta, a maior parte é salgada, a gente sabe disso, vocês já devem ter ouvido falar da osmose reversa aí no curso, que é bem, os professores comentam bastante. Obrigada, professor Giane. E aí a água doce, que é a que está disponível, é aquela que a gente está tentando recuperar, né? Com algumas técnicas, são muito estudadas, algumas baratas, outras não, mas é o que a gente tenta recuperar. Os usos da água, estamos, né, careca de saber aí o CONAMA, CONSEMA, todas as leis que nos falam, classificam essas águas, né, quanto ao seu uso. Então não vou entrar em detalhes para vocês saberem já, de cor salteado, mas a água, essa água especial, que é aquela só com a desinfecção, ela já está um pouquinho longe, né? Até na Lagoa Mangueira lá, que era um lugar tão, né, um paraíso, já está contaminado, então tu imagina os outros que já estão aí em uso há muito tempo. E aí tem um problema associado a todo esse tratamento de água, né? Que nem toda a água que está ali disponível, ela chega até a indústria ou até as nossas casas, porque ainda existe a perda. E o Rio Grande do Sul tem 37,5% de perda da água tratada. E perder água, além do recurso, é perder dinheiro, porque para tratar a água se utilizam muitos recursos. Então, mais uma vez, outra problemática envolvendo a água, não só lá quando ela já está poluída, mas no seu percurso em geral. E aí, o que acontece? Se a minha água potável, boa, doce, que eu consigo tratar, que eu consigo utilizar, está sendo perdida, está sendo mal cuidada, eu gero a escassez, né? Que é um problema que 1,6 bilhão sofre com a escassez de água. É um dado bem interessante, necessário.
71% da população mundial já sofreu com a restrição de água, pelo menos um mês no ano. Quem é de Pelotas sabe, né? Laranjal, quem mora no Laranjal tem bastante problema com água. E aqui nas Três Vendas também, onde eu moro também, seguido falta água. Então, era uma vez num mês no ano, agora a gente pode notar que isso aí está aumentando cada vez mais, devido também à quantidade de água que eles não estão conseguindo utilizar mais na captação, porque tem águas que não são mais viáveis para o tratamento. E 3/5 de toda a água doce disponível é utilizada para a produção de alimentos. Ou seja, essa cadeia alimentícia é uma cadeia que exige muita água e, consequentemente, se ela usa muita água, ela gera muito efluente, né? Ela degrada, ela contamina, ela polui essa água. Então, o uso da água no Brasil, aqui tem um gráfico bem interessante. Então, 67,2% da água é para irrigação, que é o que acontece lá na Lagoa Mangueira, né? O professor Pedro analisou todos os compartimentos possíveis e viu que essa lagoa está assim, é uma lagoa bem isolada, vamos dizer assim, mas não tem a população, mas tem as lavouras perto. Então, mais uma vez aí, ressalta o quanto, né, a cadeia dos alimentos, ela é potencial poluidora dos recursos naturais. E aí depois ali também tem as termoelétricas e a indústria, 9,5%. A indústria é pouco quanto ao uso, mas ela é potencial quanto à contaminação, porque ela lança muitas vezes sem o tratamento adequado muitas coisas desses contaminantes emergentes que nós vamos falar, e alguns deles não são tratados na estação quando voltam para nós, né? Então, não estão dentro dos parâmetros para atendimento de potabilidade. Então, eles voltam para a nossa casa com um potencial, tipo os hormônios, por exemplo. Não são tratados na estação e eles voltam para nossa casa. E a água tem dois usos, vamos dizer assim, né? O doméstico e industrial. No doméstico vai gerar o esgoto, então quase 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à coleta de esgoto, ou seja, aquelas pessoas que jogam o remédio na pia, no vaso, fora a excreção natural, esse esgoto às vezes vai para poluir algum outro recurso hídrico que está ligado a este canal, ou onde está desaguando esse esgoto. E o industrial, né, que deveria ter um controle muito rigoroso, mas a gente sabe que nem tudo na área ambiental é como deveria. Então, muitas vezes passam algumas coisinhas que é o que vai gerar o problema depois. Aqui esse gráfico eu achei extremamente interessante. O Rio Grande do Sul, ali a região sul, na verdade, né? Até que tem um número não tão pior de todos, mas na região norte do país é horrível a coleta de esgoto, 10% de todo o esgoto é coletado. E aqui no sul não chega a 50%. Então, a necessidade de cada vez mais ter técnicas que auxiliem na remoção de poluentes e contaminantes devido ao restante, né? É tudo ligado. Tipo, se eu não trato o esgoto, eu preciso daqui a pouco ter uma técnica para remediar aquele corpo hídrico. Então, para tratar o esgoto precisa que seja o poder público, políticas públicas. Tudo bem, então vamos tentar, né, recuperar lá adiante o que não está dando no início ali. É mais ou menos isso aí o que a gente faz na parte ambiental, né? A gestão, às vezes nem sempre a gente consegue pegar o problema na raiz, a gente tem que pegar, arrumar uma solução lá para mitigar o problema no final. Aqui algumas fotos, né? Isso aqui é bem comum. Quando eu fiz o meu TCC em 2013, da gestão, a gente coletou ali no canal do lado do Big e foi até o final.
E uma foto bem parecida com essa primeira aqui à esquerda era o que tinha lá. Só que tinham vaquinhas e outros animais se alimentando do capim e bebendo a água desse estilinho aqui, que é esgoto. Então, a realidade do país é essa, é gritante, e todos nós, enquanto cientistas da área ambiental, precisamos conhecer a realidade não só da nossa região, em todo o Brasil, né? Para saber e desenvolver técnicas e desenvolver métodos e estudar o que a gente pode fazer enquanto não só cientista, mas cidadão para ajudar a melhorar esses problemas. Então, a diferença entre poluição e contaminação, que é muito necessária, precisamos saber essa diferença, porque nem sempre o que está poluído está contaminado. Né? E aí, essas técnicas que a gente utiliza são mais para ambientes contaminados. Porque às vezes está poluído, mas, por exemplo, está sujo, né? Deixando visualmente afetado, está feio, mas não está fazendo mal nenhum. Agora, quando ele está contaminado, o mal já está feito. Então, é necessário saber diferenciar poluído de contaminado. Então, aqui, por exemplo, são ambientes que estão poluídos, mas não quer dizer que eles estão contaminados. No momento que eu jogo alguma coisa na natureza e eu tiro aquela característica inicial, original daquele ambiente, eu estou poluindo. Mas, no momento que eu coloco algo que cause toxicidade, ou seja patógeno, aí eu estou contaminando. Porque aí eu estou colocando em risco todo o ecossistema envolvido naquele ambiente. E aí, vamos começar a falar de alguns desses contaminantes. Né? Muitas vezes as pessoas usam como poluentes, mas não esqueçam, contaminam. Eles causam algum mal, eles são contaminantes. O primeiro aqui, então, o bisfenol A, o BPA, a gente vai falar muito disso, ele está presente no plástico, e ele já tem até normas que proíbem, principalmente em potinhos de bebê, né? Então, é uma substância química orgânica que constitui a unidade básica dos polímeros, que são os plásticos, e revestimentos de alto desempenho. Tipo aqueles Tupperware, aquelas coisas assim, né, que as mães não emprestam e se emprestam tem que voltar rapidinho. Aquele tipo de pote é um pote que tem esse tipo de produto químico. E aí ali eu trago uma informação, né, que eu botei em vermelhinho, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado de São Paulo. Ó, vale a pena ressaltar que alguns dos efeitos deletérios do bisfenol A, como alteração dos hormônios da tireoide, liberação de insulina pelo pâncreas, proliferação das células de gordura, com doses nanomolares, ou seja, doses extremamente pequenas, aos quais são inferiores à suposta dose segura da ingestão diária. Então, às vezes nem está só no ambiente, ele está ali no potinho, aqueceu, liberou, já faz mal. Então, por isso que ele é proibido em muitos materiais plásticos, principalmente nessas, assim, agora a gente vê muito nessa pegada dos bebezinhos por causa da mamadeira, que a gente aquece e aí bota lá e resfria, e esse choque térmico às vezes libera esse tipo de produto. Aqui algumas coisinhas que estão aí na nossa literatura, né, artiguinhos recentes, quentinhos, que falam o que esse contaminante causou no estudo que eles fizeram. Então, usando carpas ali, anormalidades morfológicas, estresse oxidativo no cérebro, fígado, guelras e rins. Então, esses foram os efeitos nessa análise em carpas. E aí, depois ali, numa mosca, né, apresentou o efeito mutagênico e genotóxico. Então, não podemos esquecer que a mosca, por exemplo, às vezes é utilizado para polinização também, é um animal polinizador. Então, daqui a pouco é uma transferência de problema, né? Vai transferindo para a planta também a função do que ela está carregando ali, que foi fruto da contaminação que ela sofreu. Os trialometanos, né, que a gente sabe o diclorometano, muito falado, são compostos formados por um átomo de carbono, um de hidrogênio e 3 halogênios. No caso, então, o mais comum seria o triclorometano.
Aí o que acontece? Ele se mistura na matéria orgânica e aí ele causa um problema lá desde, né, o nascer do ecossistema. Então ele é tipo Mercúrio. Mercúrio ele tá em todos os lugares, causando todos os problemas. Eu não trouxe metais hoje aqui, porque metais a gente já está cansado de ouvir e de estudar, então para não chover no molhado. Mas eles também aqui estão ligados à matéria orgânica. Tem estudos desde 70, são carcinogênicos, genotóxicos, mutagênicos. O que influencia a disponibilidade, a toxicidade e a problemática dos trialometanos? Temperatura, pH e tempo de contato. Então, isso aí vai influenciar o quanto esse contaminante pode prejudicar ou não. E aí, aqui traz alguns estudos falando do potencial deles do câncer, principalmente em pessoas que nadam, né? As piscinas aquecidas, olha a temperatura, junto com o tricloro, e aí causa o problema. Isso é estudo já em humanos, né? Não é só em animais. Então, é um contaminante que, nesse caso da piscina, ele é usado para desinfecção, ok? Mas ele se torna, sim, um contaminante, causando esse problema para os atletas. Aumenta o risco do câncer por via dérmica. Também fala aqui em bebês do sexo masculino, que ele afeta na parte neurológica. E ali também foram feitos testes em cebolas, que mostrou genotoxicidade e mutagenicidade relacionada aos trialometanos. Vou falar um pouquinho de corantes, porque eu trabalhei muito com corantes. Eu acho que eles são sempre emergentes. É uma coisa muito antiga, mas daqui a pouco está surgindo outro corante e ele está sempre em uso. Então, precisa sempre se falar em corantes. Tem muito tipo de corante, mais de 6 mil tipos. Tem sintético e natural. 700 mil toneladas de consumo de corante anual. Então, precisa muito dar atenção para esse tipo de problema, né? Porque é um problema, é a indústria têxtil, é alimentícia, todas as indústrias que utilizam corante de alguma forma, elas ligam esse alerta. Tem vários tipos ali, xanteno, antraquinona, azo, o metalizado, nitroso, enfim. Os azos são bem problemáticos. E aqui um exemplo da azorubina, que ele é um corante azo, e ele causa alteração comportamental no sono, sugere ligação com gatilho para TDAH. E ele está muito presente em iogurtes, balinhas, como dizem o pessoal lá, quando a gente deu uma palestra agora no Rio Grande do Norte, jujubas, né? Não é bala de goma, é jujubas, sorvetinho, enfim, todos esses doces, né, ligados a essa cor rosa avermelhada, estão utilizando a azorubina, e ele já é banido nos Estados Unidos desde 76. Então precisa ter, né, alguma coisa pra gente. Por que lá tá banido desde essa época que ainda se usa, né? Então, boa coisa não é. Tartrazina, usei ele também já. É um pigmento que ele fica esverdeado, amarelado, também usado em bala de gomas, suco, enfim. Suco não, suco em pó, né? Senão a gente parece que revela a idade quando fala que suco. E ele também está ligado à distorção bioquímica acentuada nos rins e coração, indicando nefrotoxicidade. Então, também é um contaminante que tem que criar um alerta. E esse aqui que ele é terrível, terrível. Que coisinha que causa de tudo que tu possa imaginar, é o vermelho Congo. Também já trabalhei com ele, utilizado muito na indústria têxtil, carcinogênico, mutagênico, citotóxico, persistente, neurotóxico, alérgico, genotóxico. Então, o cara é do mal e é muito utilizado. Então, outro corante, quando estudarem, tiverem que fazer testes em efluentes ali no laboratório, procurem esses corantes que eles são utilizados e tem esse apelo ambiental, para mostrar que, além de conseguir tratar, é importante quebrar, né? Claro, depois é bom analisar para ver se a quebra do corante não foi pior do que o próprio corante, né? Isso aí a gente faz para ver se realmente eu estou melhorando ou eu estou piorando a situação, porque às vezes tirar a cor é o menor dos problemas, o pior é o que vem depois. Mas procurem sempre assim, eu sei que é muito, a gente tem o costume às vezes de usar muito
azul de metileno, violeta genciana, aquele. Tem o... Deixa eu ver qual outro que a gente usa muito. Fábio, me ajuda aquele lá, o rosinha, que a gente usa muito lá no laboratório. Rodamina? Rodamina. São corantes que a gente tem o hábito de utilizar, porque já são de fácil acesso. E a gente sabe que degrada. Mas buscar algumas coisinhas diferentes também para valorizar o trabalho de vocês, mais ainda mostrando que outros corantes, né? Porque o azul é rapidinho, né? Para quebrar aquele azul. Mas eu quero ver, além de mostrar que meu trabalho é bom, eu quero trazer um apelo. Então, busquem esses tipos de poluentes, contaminantes, poluentes não, ó. Falei para não falar em poluentes, estou falando poluentes. Contaminantes que têm um apelo muito maior. Aí fala então, ó, do que ele fez anomalias, né? Causou anomalias na parte do saco vitelino, deformidades esqueléticas, interrompeu a eclosão das larvas e além da falta de batimentos cardíacos nesse teste aí feito então em peixe zebra. E eu não sei porque eu botei uma foto de outro animal que não é um peixe zebra. Ah, não, tá. Eles fizeram em outro também. Eu botei ali a Dáfia, aquela, e transforma em peixe zebra. Normal, né? Mas no peixe zebra, ele fez isso. Ele prejudicou e, inclusive, ausentou os batimentos cardíacos. Para ver como esse contaminante ele não é fraco. Vou falar agora de agrotóxicos. Vou tomar água. E aí o agrotóxico ele engloba muita coisa. Fungicida, inseticida, herbicida, ascaricida, entre outros. Né? São compostos químicos, então, utilizados em grande quantidade. Lembrando sempre que é em grande quantidade, essa parte da agricultura, para destruir os agentes indesejados. Então, para fungos, fungicidas. Se eu quero matar as plantinhas, que são daninhas, herbicidas. Mas tem outras coisas que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, agora, enquanto eu dava aula de agricultura orgânica, né, para o pessoal lá no KVG, tem tantas caudas, tem tantos inseticidas naturais feitos de alho, outras coisas que podem ser utilizados substituindo esses agrotóxicos. Claro, né? É muito mais fácil eu ir lá largar um agrotóxico, ele vai fazer rapidinho o papel dele, eu vou sair com a minha plantação, vou vender, tudo certo. Mas tem sim muita alternativa orgânica. Então, como tudo na vida é hábito, né? A gente tem que trocar às vezes o copinho descartável por um copinho que retorna. Eu espero que um dia também essa parte da agricultura faça isso, que eles consigam trocar a parte do tóxico, né, o agrotóxico, pelo orgânico, que dá mais trabalho, mas também tem resultado. E o que o agrotóxico pode causar? Né? Aí aqui também tem alguns estudos, um relacionado com os próprios fazendeiros, né, os agricultores, expostos a esses pesticidas. Então, danos genéticos estão sendo causados e também, utilizando organismos, ele ataca o sistema imunológico, né? Então, até a fase adulta, o que, além de outros, tem milhares de estudos com agrotóxicos, né? Aqui também fala de anormalidades nucleares, propagação de problemas no sistema nervoso, entre outros. Então, como tem muito tipo de agrotóxico, tem muito estudo que mostram vários danos desse contaminante no meio ambiente. Antidepressivos, né? Cresceu um horror agora na pandemia, o uso de antidepressivos. E não é por, né? É com razão, porque tudo que a gente viveu, haja sistema para aguentar tudo isso. Então, esses fármacos, eles ajudam, não só na depressão, mas para aliviar a ansiedade. Às vezes até quem fuma utiliza também para parar de fumar. Distúrbios alimentares, mal de Parkinson. Então, tem vários outros problemas, né? Então, a fluoxetina, a venlafaxina, paroxetina, sertralina, o BUP, né, que é utilizado, bupropiona, que é utilizado o BUP, é o nome do remédio, para controlar também a parte do cigarro.
eles aumentaram muito. E aí ali aumentou 17%, que eu acredito, né, que tenha sido até mais, os antidepressivos e estabilizadores de humor em 2020. Agora deve ter aumentado mais, não consegui dados mais recentes que esse, em função da pandemia, né, que são 2 anos de pandemia, são 2 anos de danos aí para a saúde de todo mundo. O que ocasiona esses antidepressivos? Lembrem que eu falei para vocês que muitas coisas não passam, aliás, passam pelo tratamento, né? Então, os fármacos, em geral, antidepressivos, antibióticos, ansiolíticos e anticâncer, tem outros também, passam pelo sistema e voltam para nós, né? Então, tem artigos, eu não conseguia achar o artigo dos hormônios que falam que os homens têm mais peitinho hoje em dia, né? As mamas são mais desenvolvidas por causa da função dos hormônios que permanecem no sistema de água. Então, essas doses, mesmo que pequenas, vão acumulando no decorrer do tempo. Genotoxicidade e imunotoxicidade causada, então, por esses antidepressivos. E ali também fala bioacumulação no cérebro, seguida pelo fígado, músculos e gônadas, causando então esses problemas a todo o ecossistema. Vou dar uma adiantada porque tem o Fábio ainda. Antibióticos, então, que conhecemos também na área ambiental de cloro salteado. Eles passam pelo sistema. E aqui tem uma chamada bem interessante: rios do mundo inteiro estão contaminados por antibióticos, revela estudo global inédito. Então, eles estão em todo lugar, criando então as bactérias super resistentes, né? Porque aí já não tem mais remédio que adiante de tanto antibiótico, fora as pessoas que tomam antibiótico sem receita, tomam por conta, os que vêm se botam na pia, botam no vaso. Então é um problema bem grande essa função dos antibióticos, bem estudado. Inclusive a Carol, foi nossa colega na especialização, também foi orientada pelo professor Daniel. Ela publicou um artigo sobre a cefalexina, acho que é cefalexina, não me lembro agora, ciprofloxacina, que ela mostrou o problema desse antibiótico e o apelo foi bem grande, o artigo dela está bem comentado por causa disso, porque é um problema que a gente precisa, emergente, urgente e emergente, a função dos antibióticos. Ali diz também um dado interessante, que de acordo com a OMS, o nosso país ocupa a 17ª posição entre as 65 nações pesquisadas no uso e consumo de antibióticos. O Brasil usa muito antibiótico. Eles causam lá nos peixezinhos modificações, malformações, efeitos de estresse oxidativo, citotoxicológicos, né? Mexem no DNA, nas células. Nas células sanguíneas da carpa comum. Então, olha aí, o que acontece? Ele vai lá, prejudica a carpinha e nós comemos depois o peixe, né? E aí nós estamos também bioacumulando esses problemas causados da poluição da contaminação com antibióticos. Exposição a cipro, ó, que eu falei, é mais ou menos o que a Carol estudou, efeito no metabolismo, neurotóxico, estresse oxidativo, e ali também tem outro, geralmente ali, ó, causou problemas nas guelras, fígados e rins, lesões histológicas. Então, os antibióticos são bem problemáticos no meio ambiente. E os fármacos, né, anticâncer, que eles são genotóxicos, carcinogênicos, mutagênicos e tetarogênicos no meio ambiente. Também é outro problema, porque cresceu muito o tratamento contra o câncer, né, no decorrer dos anos. E a maioria desses fármacos estão indo para o meio ambiente. E o que fala aqui, então, no entanto, os efeitos dos fármacos anticâncer não são seletivos o suficiente, além das células tumorais. Eles afetam as células e tecidos normais em crescimento, que durante a quimioterapia costumam causar efeitos colaterais desejáveis. Então, se eles causam isso na pessoa que está com problema, que dirá num organismo que não tem nada. Então, por isso também tem que ter esse cuidado com os fármacos anticâncer. Alterações em peixe zebra na parte de motilidade do esperma. Mexilhões, então, ele também teve problema no metabolismo e diminuiu a quebra das fitas de DNA. Então, também tem estudos falando sobre isso.
Os anticoncepcionais, como eu falei para vocês, também não só o anticoncepcional, como a parte de reposição hormonal, né, na menopausa, e alguns homens também utilizam na andropausa. Então, essa parte hormonal também é extremamente emergente e problemática, e detectam várias alterações do meio ambiente, utilizando biomarcadores, bioindicadores e biomarcadores. Então, ali, reprodução, obviamente, né, parte hormonal, estresse oxidativo, danos genotóxicos, antifertilidade, causada em ratos, e sistema e dano no tecido testicular ao afetar a síntese de esteroides. Então é bem preocupante os hormônios, porque eles estão afetando, pode causar a infertilidade. Então, outro problema associado ao não tratamento. E aí, o que a gente faz? Né? Tá tudo contaminado. Como diz ali, todos os rios do mundo têm antibióticos. O que a gente vai fazer para salvar o planeta? É uma pergunta que vocês devem se fazer para escrever a dissertação de vocês. Qual o meu papel? O que eu posso fazer? Né? O que eu vou fazer? Qual estudo eu vou realizar e qual vertente? Porque o que mais tem é vertente de estudo na área ambiental. E aí existem técnicas, como eu falei para vocês, eu desenvolvi uma espuma de vidro, coloquei nióbio nela, aí depois ela consegue degradar o corante e aí remover essa parte do efluente. É bem pequenininho, é um pontinho, mas é a minha parte nesse sistema. E aí agora o Fábio vai mostrar para vocês várias alternativas possíveis para fazer algumas coisinhas de diminuir os problemas relacionados a todos esses contaminantes. Então, muito obrigado, Eduarda. Nos apresentou um cenário bastante estimulante, né? Bastante rico, né? Vi que foi um material bastante atualizado também, artigos bem atuais, né? 2020, 2021, mostrando que a coisa está em alta, né? E às vezes a gente conversa em aula, né? Até necessidade de modificação em métodos analíticos, de tu retirar solventes clorados, de tu retirar uma série de coisas durante o processo, né? Porque termina batendo lá na ponta, né? Então, todo ganho, toda melhora nesse sentido, o meio ambiente agradece. Né? Eu não sei se querem fazer alguma pergunta agora ou se querem deixar para o final. Como é que a gente faz? Giane, Daniel, o que vocês acham? Oi, somente obrigada, Eduarda, né? Também faço pelas minhas palavras. Excelente palestra, muito atualizada. Fico muito feliz de ver uma egressa nossa, agora colega de trabalho, nos superando e trazendo coisas para que a gente aprenda com vocês também. E em relação a questionamentos, se não teve nada no chat ali, eu acredito que a gente deixa para o final. Passamos para a parte do Fábio. E no final aí o pessoal já vai escrevendo, fazendo os questionamentos para que a gente possa separar, né? E repassar aos palestrantes no final. O que vocês acham? Por mim, ok. Pode ser pergunta, ótimo. Então, passo a palavra, né, para o Fábio, que já participou de um monte de congresso internacional, nacional, vem divulgando aí seu trabalho, suas pesquisas, né, focado na área de óxidos cerâmicos com propriedades óticas, né, que eu acredito para degradar esses anéis estáveis a coisa não deve ser tão fácil assim, né, mas tudo contigo. Muito obrigado já de antemão por estar aqui com a gente. Bom, pessoal, primeiro dizer que eu estou meio enjambrado aqui, estou em viagem, né? Então, se tiver o barulho da minha filha, que nós estamos num espaço microscópico aqui, então vocês me desculpem, que é o que eu consegui aqui me acertar em São Paulo, está muito difícil achar locação aqui. Né? Agora, a Eduarda falou um negócio interessante de rodamina, meu foco, na verdade, vai ser soluções, mas eu peguei uma partinha da dissertação de mestrado que eu achei interessante. Olha como uma coisa interessante. Às vezes o pessoal negligencia nesses produtos vamos dizer, a concentração deles, né? Então, olha só uma parte que tem aqui, ó.
com relação a essa última aplicação, então estava falando do xanteno, né, temos que em 1877, o químico alemão Adolf von Bauer derramou 10 quilogramas de corante de xanteno no rio Danúbio, a fim de confirmar a conexão com o rio Reno. 60 horas após o início do ensaio, o corante foi encontrado em um pequeno lago, o qual não tinha conexão direta com o rio Danúbio, porém este constituía um dos afluentes do lago Constança, que possui conexão direta com o rio Reno, confirmando a hipótese de Bayer. Gente, vocês sabem o que é 10 quilos de corante num corpo hídrico do tamanho do rio Reno? Vocês pesquisem o tamanho desse volume d'água para vocês verem que o cara, com as técnicas analíticas da época, conseguiu encontrar corante num afluente pequenininho ali do lado. Quer dizer, só para mostrar para vocês, hoje é muito fácil da gente, já não é tão fácil, dado, eu digo assim, como a Eduarda falou, já estamos falando de hormônios, etc., mas imagine em 1877, o que esse cara tinha disponível de método analítico para achar um traço de corante num afluente de um rio gigante, como o rio Reno. Só para vocês verem que a concentração desses corantes é extremamente nocivo para o ambiente, ele vai estar presente, mesmo em pequenas quantidades, vai estar ali. Então, só trouxe como curiosidade, porque a Eduarda falou da rodamina, que é um tipo de xanteno, então, enfim, meu foco não é esse, meu foco é na solução, mas achei uma trivia interessante. Estou preparando aqui a apresentação. Vamos abrir aqui, tá? Se vocês verem alguma coisa ruim aqui, errada, me avisem, porque eu estou só com uma tela aqui e normalmente eu trabalho com mais de uma. Então, conseguem ver a apresentação aqui? Tudo Sim, ok. perfeito. Tá. Então tá, pessoal. Então, assim, ó, vou começar... Bom, só para dizer, minha área não é ambiental, então muitas das coisas que eu vou falar, acredito que vocês tenham até conhecimentos mais profundos, mas o meu objetivo aqui é criar um ambiente para que a gente consiga construir um conhecimento que leve a tecnologias mais modernas, né? Então, primeiramente, eu achei interessante esse documentário que eu achei no YouTube sobre uma cidade chinesa, no caso, né? Maiores indústrias do mundo estão na China, então, consequentemente, uma indústria chinesa, em que a cidade depende da indústria têxtil para subsistir. E aí nós temos uma seguinte circunstância, que acho um paradoxo. Não digo um paradoxo, mas acho que nós deveríamos ampliar um pouco a nossa visão. Muitas vezes a gente faz medições locais porque é o que nós temos acesso e, consequentemente, a gente busca informações do nosso ecossistema local muitas vezes. Porém, no mundo globalizado, certas regiões acabam, por características econômicas, geográficas, etc., concentrando muitas atividades de determinado setor, seja autopeças, etc., ou, no caso aqui, a parte têxtil. Então, nesse sentido, vão vir roupas ou vão vir tecidos dessa região e de outras regiões, e muitas vezes nós vamos buscar vamos buscar informações do nosso entorno, porém, muitas vezes nós não vamos ter as respostas. Olha, eu medi aqui, deu uma concentração pequena, etc. Sim, mas no mundo globalizado, o problema está lá e vai ser gerado lá. Quer dizer, indiretamente de lá vai também se espalhando. Imagine a concentração de corante nas águas de uma cidade do interior, que depende disso para subsistir, visto que a população é extremamente pobre, né? E as indústrias, sem essas indústrias, eles morreriam de fome, muitos teriam um problema econômico grave. Imagine a concentração de corantes nesse sentido. Então, para a gente refletir também que às vezes o problema não é no nosso entorno, mas os produtos eles migram de locais ao redor do mundo e muitas regiões vão concentrando grande parcela desses problemas. Bom, alguns tratamentos tradicionais, né? Com certeza vocês da área ambiental vão dominar muito mais isso, né? Mas as estações de tratamento d'água, né? Por exemplo, então são métodos mais simples, eu não diria primitivos, que seria uma maneira grosseira de referir-se a esse tratamento, visto que, dado o volume de água que é processado,
muitas vezes tratamentos tecnológicos seriam inviáveis economicamente. Então, mesmo, entre aspas, primitivo, ou mesmo consolidado, vamos usar esse termo que eu acho que seria melhor, eu acho que esse método é um método consolidado que não dá todas as respostas, mas ele acaba se tornando econômico e eficiente para a maioria dos casos. Nesse sistema, nós vamos ter desde um processo de captação, em que a água vai ser captada, vão ser removidos grandes objetos e filtrada toda essa água de forma a ela estar preparada para os próximos estágios. Aí vai ser feito todo um processo químico numa bacia de tranquilização, com adição, depois com adição de cloro, ainda uma filtração mais fina, depois o trabalho de floculação para remoção de substâncias nessa água, né, presentes na água, depois um processo de decantação e, como eu disse, grandes volumes de água acabam sendo processados. Posteriormente tem-se um processo de filtragem com seixos, com cascalho, etc. E no final, que é o grande, não digo um problema, mas a grande situação que deveria ser mitigada é a adição de vários componentes químicos, né, vários elementos químicos, como cloro, etc., né, cal. Não que o cal seja tão nocivo, mas no frigir dos ovos, como se diz, acaba tendo uma porção de adição de vários produtos para que essa água seja considerada apta ao consumo. E esses produtos não são produtos tão eco-friendly, né? Então, essa etapa é uma etapa que deveria ser evoluída, né? Então, porém, como eu disse, há de ser levado em consideração a questão econômica e esses produtos são produtos baratos. Então, a gente tem uma seguinte situação atualmente no mundo, muita concentração de pessoas em cidades e, consequentemente, os tratamentos também acabam sendo tratamentos mais... como é que eu vou explicar? Mais concentrados, tem que ser rápida a reciclagem dessa água, né? E, necessariamente, então, se coloca produtos mais eficientes, etc., muitas vezes se negligenciando a questão da saúde, né? Essa água vai ser distribuída e a gente vai ter ela disponível para o consumo. Então, informações da água, né, desse sistema que nós temos, coisas que devem ser cuidadas. Então, uma vez que a água foi limpa, ela vai passar por tubulações. Se essas tubulações estiverem sujas ou com problemas de quaisquer natureza, né, então temos aí sujeira, rompimentos, etc., essa água, quando chegar na casa do indivíduo, do morador, ela vai chegar em condições totalmente diferentes das medidas, das aferidas na saída dessa estação de tratamento. Também existem normas para limpeza de caixa d'água. Imaginem vocês que a gente toma uma água presumindo que ela está limpa, porém a norma diz que de 6 em 6 meses devemos limpar as nossas caixas d'água. Ora, bolas, e temos que limpar a caixa d'água porque a água que chega não é limpa, embora a gente tenha como informação fidedigna que não, essa água é própria para o consumo. Bom, se a água é própria para o consumo, por que a caixa d'água suja, né? Então, só para a gente refletir, a questão de filtragem, os cuidados que nós devemos ter para o consumo e gestão dessa água, né? Também, como eu disse, o processo, fora a questão do cloro, que está tem seus problemas, etc., com relação à parte do ser humano, não é um material tão adequado, mas enfim, a própria estação de tratamento ela acaba gerando lodo e acaba muitas vezes tendo descartes no corpo hídrico, né? Então a gente também tem problemas desse material no entorno da estação de tratamento, né? E aí tem os artigos que eu apresento aqui, a questão de doenças transmitidas por ingestão de alimento com água contaminada. Então, a gente daqui a pouco nesse encanamento pode ter contaminação, se não houver uma filtragem pós-caixa d'água. Nós temos vários problemas que muitas vezes são negligenciados, né? A gente vive num período, pelo menos me transparece, que cada um parece que é responsável por uma pequena bolha, um pequeno pedaço. Não, minha responsabilidade termina aqui. A água pura, ela é no momento que sai. Não, mas e aí quando chega lá no restaurante, quando chega na residência? Ah, não, isso é problema do residente. Evidentemente que também é. Porém,
também há de existir uma certa um equilíbrio de forças, algum contrapeso para a própria empresa ter motivo para trocar tubulações e para evoluir nesse processo, né? Então, doenças aqui, tem artigos que falam de doenças, né? Um dos tratamentos, como eu falei, filtragem, né? Citei aqui anteriormente, né, no momento da estação, pode ser usado também membrana, tanto para águas, entre aspas, limpas, né? No caso, depois do tratamento, da estação de tratamento ser purificada, porém também pode ser usado em ambientes altamente inóspitos, poluídos, etc. Essas membranas são constituídas, aqui no caso, uma indústria que usa membrana, né? Não usa primariamente produtos químicos ou todos aqueles processos de floculação, etc. Basicamente, se tem uma água pressurizada, sendo comprimida em estruturas que normalmente são feitas por tecidos especiais, com pequenos poros, em que no interior dessa membrana ficam os particulados mais grosseiros e dependendo da membrana até micro-organismos, porque há a possibilidade de ter vários tamanhos de poros, né? E isso é uma outra técnica também, então, né? Existem vários tipos de membrana, desde membranas cerâmicas, poliméricas, carbeto de silício. Vejam que carbeto de silício é um material extremamente duro e normalmente ele é usado para materiais abrasivos, etc., né? Mas, dependendo do tipo de produto, cabendo salientar que, muitas vezes, tendo uma água mais ácida ou mais básica, determinado constituinte vai ser mais favorável para o processo final e para a durabilidade. Então, determinados reagentes podem atacar o polímero, né, o plástico, né, o material plástico, como podem, daqui a pouco, atacar a cerâmica. A cerâmica, quando tem fósforo, né, ácido fosfórico ou materiais à base de fósforo, pode corroer a cerâmica, que normalmente a gente imagina ser um material estabilíssimo, super estável, que não tem problema. Não tem tanto quanto os outros, mas também apresenta, né? E aí nós podemos ter rachaduras, etc. Não existe solução perfeita, né? Aqui pequenos problemas que a gente tem na questão da membrana, e trago isso para que a gente veja que não existe método 100%, que o objetivo são vários métodos em conjunto para que se obtenha o produto final, que é uma água pura, limpa, né? Livre de contaminantes de diversas naturezas. Então, normalmente a possibilidade de presença de fungos que tapam esses poros, eles vão se depositando e crescendo, né? Com a possibilidade de descamação, agressão dessas superfícies das membranas, e muitas vezes não é possível limpá-las, nem com produtos químicos e nem por esforço mecânico. Então, acaba que ela se deteriora mesmo e a necessidade de substituição, levando também em consideração que essas membranas não são baratas e que isso é um grande filão de mercado, gente, assim. Eu estudei um pouco sobre o assunto, vi que são grandes empresas que estão trabalhando nessa área com soluções diversas. Então, não é barato, quando estraga uma membrana, não é barata a reposição, né? Também, aqui ele fala de tratamento de membrana, vai tratar desses problemas com relação à deposição de fungos e à deterioração da membrana, esses artigos vão tratar, né? Carvão ativado, tá? Mais um método. Então, estou tentando ser bem sucinto e bem rápido. Carvão ativado vai trabalhar com a questão de adsorção. Ele vai, através da sua capacidade, da sua superfície, a sua energia de superfície, vai acabar aglutinando certos particulados ali e removendo-os, né, daquele meio onde estavam presentes esses materiais, esses contaminantes. Então, várias empresas têm também a questão do carvão ativado, existem vários tipos de carvão ativado com relação à área superficial, os caras trabalham com também um grande mercado. Eu sei que muitas vezes a gente faz com casca de abacaxi, casca de olivas, que nem tem um colega do PPG-100 que faz, o caroço da oliva, ele moe e faz carvão ativado. Mas normalmente esses materiais vão trabalhar com outras características, como controle de área de superfície, porosidade, etc. E isso acaba agregando valor ao produto. É um produto relativamente simples de ser fabricado, tem suas vantagens, né? Mas depois há de se fazer uma dessorção
com o descarte desse material, né? Eu acho que o carvão ativado é um dos mais interessantes, né? Pela constituição dele ser carbono, ser material relativamente ecológico, né? Estudos vão falar de carvão ativado aqui, de como a gente pode fabricá-los, etc., né? Um artigo aqui recente, questão do Covid-19, o indivíduo fez uma máscara e colocou o carvão ativado e conseguiu, com isso, uma determinada proteção ao vírus, com distorção, etc., adsorção, né? Então, também mostrando que para certos organismos, certas substâncias extremamente pequenas, né? Esse material ele se torna também, apresenta-se como próspero para isso, né? A minha área de trabalho é essa, então, esse aqui é a área que eu vou mais, que eu posso dizer que eu domino, me considero que eu domino o assunto, tá, gente? Então, a fotocatálise, que é uma outra área, a gente vai trabalhar com a conversão de energia similar a uma célula solar. Um barulho aqui, peraí, gente. Não sei o que. Vocês me veem aqui? Desculpa, eu vi um som, não sei se... Alô? Saiu seus Estamos te ouvindo e vendo várias telas. Então tá, desculpa. Como eu disse, eu estou aqui meio improvisado, então vou retornar ali para a nossa fotocatálise. Eu vi um zunido, achei que tinha caído a minha conexão ou coisa do tipo. Bom, gente, assim, ó. Tá? Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, me avisem. É que como muitas vezes são várias técnicas e, enfim, estou tentando ser breve nas explicações, tá? Mas aqui a fotocatálise é interessante, por quê? Ela basicamente segue o princípio das células solares. Células solares atuais, comerciais, são monocristais de silício, que tem a capacidade de absorver energia solar, luz, fótons, transformar isso em energia elétrica. Ela converte luz em eletricidade. A fotocatálise faz o mesmo. A diferença é que normalmente os fotocatalíticos estão na forma de vós semicondutores, consequentemente com uma área superficial maior do que as placas ou filmes, né, de silício. Tá? No caso da Eduarda, foi feita uma deposição desse pó num substrato poroso. Tem várias vantagens, inclusive, né? Mas a fotocatálise baseia-se em sais, né? O conceito de arrênios lá que a gente tem, sais, ácidos básicos, bases e sais. Então, basicamente, o que nós vamos trabalhar são oxirâmicos, eles normalmente são sais, né? Que também tem sítios ácidos e básicos, ácidos, mas aí é por outros mecanismos, né? Na outra teoria, que normalmente é usada na catálise, mas basicamente a gente tem como posicionamento como sais, e esses sais, eles têm a capacidade de transformar em energia luminosa em energia elétrica. No momento que ele gera uma energia elétrica, consegue fazer a condução elétrica dentro de um meio aquoso, H2O. Se essa energia, essa diferença de potencial gerada, né, tiver uma tensão, uma voltagem de 1,5, 1,8 volts, normalmente, ela faz a eletrólise da molécula da água. Quando faz a eletrólise da molécula da água, quebra a molécula da água e gera, normalmente, hidroxila. Então, eu jogo meu catalisador na água, ele recebe a luz solar, gera um pulso de energia elétrica, quebra a molécula da água e gera radicais livres. Esses radicais livres, altamente oxidantes, oxidam a matéria orgânica presente nesse meio. Então, se tiver corante na água, vai descolorir a água, né? Aqui tem uma imagem também, fotocatálise. Esse processo foi inventado, foi descoberto primeiramente por um japonês em 1967, o Fujishima. Ele usou TiO2, conseguiu descobrir esse efeito, criou uma célula, etc., e criou essa teoria. Aqui tem um vídeo do cara colocando um corante num tijolo e aplicando radiação ultravioleta, né? E o tijolo que foi funcionalizado
com um desses semicondutores, ele recebeu um filme semicondutor, ele teve a capacidade de remover essa coloração, né? Então, para vocês verem que tem várias aplicações, eu vi que eles usam muito isso para tirar cheiro, odor de cigarro. O cara pinta uma parede e aplica um filme semicondutor, onde há exposição de luz solar, e essa luz solar tira aquele odor do cigarro. São cadeias carbônicas orgânicas, e ao entrar em contato com essa molécula, com essa superfície funcionalizada, tira o odor, né? Bem simples, então é baseado na teoria de bandas. Os materiais condutores eles têm uma sobreposição de bandas, os materiais semicondutores têm um espaço entre bandas suficientemente capaz de fazer essa condução, e os condutores não fazem. Cabendo salientar que se o material tem essa banda muito achatada, acaba que a diferença de potencial não é suficiente para haver uma quebra da molécula d'água. E aí que a gente entra tentando aprimorar o produto, né? Aqui foram alguns trabalhos que nós fizemos nessa área, em fotocatálise, fazendo tratamentos térmicos no nióbio, no pentóxido de nióbio, e aí obtivemos resultados diferentes. Então, é o que eu digo, a gente vai usando a engenharia de materiais para tentar aprimorar esse produto, né? Também, uma coisa que há de ser levada em consideração é que, para o processo fotocatalítico, só um minuto, pessoal. Tá. Para o processo fotocatalítico, no momento que eu uso pós em solução aquosa, esses pós acabam tendo que ser nanofiltrados. E aí que foi o grande pulo do gato da Eduarda. No momento que ela depositou esses semicondutores num substrato altamente poroso, sem, portanto, perder a grande área superficial, conseguindo uma eficiência maior, uma grande molhabilidade, e sem a necessidade da nanofiltração, que é um processo caro, né? Então, normalmente a gente faz em pó todos os artigos, sabendo que não é viável fazer na prática uma aplicação de pó. Esse aqui, mais ou menos uma pequena ideia do que a Eduarda fez, né? Pegou umas espumas porosas, fez a deposição, funcionalização, e ela conseguiu um resultado muito similar ao pó, sem a necessidade de nanofiltração. Outra técnica e é a utilização de produtos químicos, como peróxido de hidrogênio e ácido paracético, que fazem uma determinada reação, geram radicais oxidativos e quebram moléculas orgânicas nessa água, né? Também é outra técnica de limpeza, de processo oxidativo avançado. Também tem vários estudos na área apresentando resultados, né? Tratamento fotofênton na questão do ferro 2 e ferro 3, se coloca um determinado desse produto em solução aquosa, se faz uma ativação, também vão gerar radicais livres, também vão gerar essa oxidação, peróxido de hidrogênio, né, água oxigenada, e o produto final dessa água oxigenada, desse peróxido de hidrogênio, vai ser própria água, vai ser H2O, também um tratamento eficiente, altamente reativo, a hidroxila é um dos radicais livres com maior efetividade no processo, né? E ela acaba sendo induzida pela essa mistura do peróxido com a água. Eletrodiálise reversa, então se tem membranas especiais capazes de fazer uma certa filtração num determinado meio aquoso, e que elas dependem também de uma ativação por cargas elétricas, na diferença de potencial. Por exemplo, o cloreto de sódio, esse aqui é um método muito usado para dessalinização. Então, cria uma placa positiva e uma placa negativa, e, consequentemente, o sódio vai ser levado a uma determinada superfície, o cloro a outra, e a gente consegue fazer uma separação, uma remoção desses materiais e uma limpeza da água. Dá para usar em esgoto, etc., levando em consideração que ainda são estudos preliminares. Por quê? Porque a água poluída, e esse é o grande problema, ela é heterogênea. A gente não sabe o que esses poluentes, o que esse ecossistema poluidor aí, essa mistura, ela tem de pH, de tamanho de particulado, do que ela é composta, né? É muito complexa a limpeza da água nesse sentido.
também estudos da eletrodiálise reversa. Aqui eu trouxe um aditivo, não se preocupem, bem pequenininho, só para dizer o que a gente faz, deve estar chegando no fim. Para aprimorar esses estudos, visto que nós trabalhamos com propriedades normalmente quantizadas, né? Física quântica, então a gente quer um efeito elétrico, quer aprimorar esse efeito elétrico, quer aprimorar esse efeito óptico. Então, muitas vezes a gente tem que fazer cálculos computacionais para que nós consigamos descobrir que propriedade está sendo benéfica, está sendo impulsionadora daquele efeito final e que propriedade está nos prejudicando. Então, muitas vezes, esses estudos vão nos conduzir à redução de determinado precursor na reação química, por exemplo, um material misto, como cloreto de nióbio com titanato stronço, 2 óxidos cerâmicos num arranjo misto. Daqui a pouco eu posso mudar a quantidade de um sobre o outro, ou vice-versa. Isso tudo eu consigo aprimorar com cálculos computacionais sem ter que fazer, muitas vezes, diversos ensaios. Então, existem vários cálculos, vários estudos, nós trabalhamos com isso, tentando aprimorar essas características, né? Existem softwares, esse é o Gauss, nós não usamos lá esse, muito bom, etc., mas esses cálculos muitas vezes são complexos, né? Mas o objetivo final é realmente a gente montar cenários hipotéticos que podem ser recriados por síntese química. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Levando em consideração que esses estudos todos estão evoluindo numa velocidade muito grande, e eu acredito que, assim como no passado, na indústria da construção civil, aqueles desenhos 3D eram um aditivo para a venda, e hoje em dia eles são basicamente uma condição sine qua non. A gente não compra um prédio na planta sem ter uma simulação 3D, etc., porque evoluiu muito essa área. Eu acredito que no futuro a química será a mesma situação. Para se justificar um investimento, uma situação, um cenário de síntese química, haverá necessidade de uma justificativa, ou de pelo menos uma montagem de um cenário computacional que diga, olha, é possível esse efeito, e eu calculei aqui, eu acredito que isso pode ser obtido. Então, por isso que eu trouxe só como um pensamento, talvez muitos não conheçam, mas que saibam. E aqui uma homenagem ao professor Rafael, que é do grupo do Quanto Expresso, que é um outro software, o anterior era o Gauss, que faleceu recentemente, né? Então, e também para dizer para vocês que existem comunidades ao redor do mundo de vários softwares e de vários estudos em várias áreas da física, principalmente, e da química do estado sólido, buscando simulações, situações que possam favorecer o desenvolvimento desses semicondutores com propriedades aprimoradas, né? Muito obrigado, peço desculpas se tomei muito tempo de vocês, estou à disposição para perguntas. Então, muito obrigado, Fábio, fez assim toda uma varredura desde os métodos mais tradicionais, chegando, né, nessas coisas mais de ponta, né, que tem sido foco de tanto estudo, né, de tanta batalha para tanta gente, né, apresentando de uma forma bastante assim objetiva, mas tem muita coisa para se chegar nisso aí. E então, né, deixo a palavra com o grupo aí, questionamentos, eu agradeço de novo. Bom, também queria agradecer, né, aí a excelente contribuição do Fábio, né, que trouxe aí para nós de forma resumida, mas muito eficiente, muito fácil de entender, o que foi feito. E eu acho que ficou tanto a parte da Eduarda quanto a parte do Fábio ficou tão bem explicado que o pessoal não fez perguntas lá ainda, né? Tá a questão. Então, não sei se o pessoal tem alguma pergunta agora para fazer para o Fábio ou para o Eduardo, porque realmente ficou tudo muito claro, muito bem explicado. Se o Daniel quer comentar alguma coisa também. Até o pessoal fazer alguma pergunta, elaborar, eu vou primeiro agradecer a participação de ambos, né? Um prazerzão ter o Eduardo aqui, o Fábio aqui também, muito bom, muito gostoso ter isso. Ainda mais um assunto que
pelo menos aqui do grupo, né, tem várias pessoas que têm esse carinho para essas linhas de estudo, né? E abrir um gancho assim para a gente conversar, que era o seguinte, por exemplo, a gente estava abordando muito esses contaminantes emergentes, né? E em relação a fármacos, tem várias coisas. Na Europa tem bastante coisa, no Brasil ainda não, né? Não tem muitas coisas. E agora tem uma nova linha de pesquisa muito aberta em relação a produtos de cuidado pessoal, né? Que muitas vezes a gente sempre fica focado sempre na indústria, no agrotóxico, e a gente tira o olhar da gente, né? Então a gente tira o olhar dos parabenos, né, de nanopartículas, uma série de coisas que a gente vai né, tentando passar a responsabilidade para os outros e muitas vezes a gente não olha para a gente mesmo. E aí uma técnica que a gente tem conversado muito ultimamente, que a gente falava há 15 anos atrás, que era a ozonização, por exemplo, era uma coisa assim, tipo, praticamente inviável economicamente. Então, naquela época, a gente discutia eletrodiálise, ozonização, fotocatálise, algumas coisas, e dentre essas, bom, tirando que a energia elétrica no Brasil subiu absurdamente agora, né? Mas até pouco tempo atrás, foi uma das técnicas que mais se avançou em termos de barateamento. Então, tipo, como o custo baixou 20 vezes do que era, ele acabou se tornando aplicável. Então, muitos processos acabaram utilizando a ozonização. Então, nesse caminho, eu queria ver com vocês se vocês têm hoje os caminhos para onde isso está andando, tipo, quais são as técnicas que estão aí com maior potencial de avanço, se são eletroquímicos, se são fósseis, se são enfenados, a combinação disso, né? E se vocês hoje sugeririam mais, ou se tem alguma característica como tratamento, como pré-tratamento, associando ao primário, ou realmente como terciário nas condições do Brasil hoje, tanto para a indústria quanto para tratamentos convencionais de água e esgoto, né? Abrir aí uma discussão e dar tempo do pessoal também ir organizando essas perguntas. A parte das nanopartículas a gente viu bastante lá no curso, e fala muito do protetor solar, dessa função de tintas, né, que até películas de carro que estão colocando algumas nanopartículas para que a chuva não acumule as gotículas, e aí então é outra problemática. Eu acredito, por exemplo, que a espuma que eu fiz lá, ela poderia ser um filtro. Então ela é ativada pela luz, né, na função da fotocatálise, mas ela pode estar lá no primário também sendo um filtro, dependendo da partícula que eu colocar nela. Então, ela teria essa viabilidade e também economizaria nessa parte da energia elétrica. E eu acredito que essa parte solar, né, tem bastante investimento agora. O pessoal do curso, eles estudam muito. O Fábio faz parte lá do laboratório, que a Kátia também desenvolve bastante coisa. Eu acho que é uma jogada bem interessante e inteligente para a indústria. Claro, fica na mão do tempo, né? Mas ainda acho que é uma alternativa bem interessante, visto que a luz está cara pra caramba mesmo. Fábio, tem aí mais umas informações dessa sensibilidade das partículas ao sol? Sim. Na verdade, com relação ao ozônio, eu desconheço. É uma área que realmente teria que estudar mais. Qualquer informação que eu viesse a dar seria superficial sobre o tema, né? Eu não sei. Mas, complicado é o seguinte, nós temos uma matriz mundial que depende de energia em grande escala, fato. Todos os mecanismos que nós buscamos para mitigar problema, nós estamos sempre correndo atrás. Por quê? A necessidade já existe, precisa-se de energia elétrica barata, né? Essa energia acaba vindo de diversas fontes, agora principalmente solar, etc., né, em substituição à matriz hidrelétrica, que é interessante, visto que a energia solar é uma matriz diversificada, espalhada. Então, quer dizer, hoje, se nós tivermos um problema de água em determinada região, falta luz, energia elétrica em várias regiões.
No caso da usina solar, ela pode ser colocada numa casa de campo, numa fazenda, e aquela fazenda é autossuficiente. Se falta luz ali ou estragar a estrutura, é problema do cara, etc. Né? Então, acaba espalhando, reduzindo o risco de uma falta generalizada de energia, um blackout. Bom, isso é um ponto positivo. Só que, no momento que o ser humano começa a manipular o meio ambiente, outros problemas vão surgindo. Exemplo, a questão dos cosméticos, como o senhor falou, e não só a questão orgânica, porque nós estamos trabalhando, por exemplo, o creme solar, o bloqueador, ele nada mais é do que um material refratário. O cara está passando óxido de zircônio, está passando dióxido de titânio, está passando... basicamente, o refratário no corpo, né? E se esses particulados são nano ou são muito pequenos, principalmente em escala nano, vejam que a escala nano ela vai de 3 nanômetros a 100 nanômetros. Não é extremamente pequena, é evidente, mas ela tem uma variação bem grande. E 100 nanômetros não é tão simples de obter, mas não é tão difícil. Dependendo da distribuição lá na síntese da Sandal, de repente pega esse particulado pequeno. Ele pode entrar na corrente sanguínea. Hoje se fala em nanotoxicidade, fora o meio ambiente. Na França, está sendo proibido nanopartícula de TiO2, porque, por causa da nanotoxicidade. Então, muitas vezes a gente vê certos avanços. Exemplo, ponto negativo da energia solar. Se o cara vai botar bateria, a gente tem o problema depois do descarte da bateria. Então, infelizmente, a gente está sempre correndo atrás da máquina buscando soluções, né? Então, assim, temos na nanotecnologia o problema da nanotoxicidade, que ainda não se sabe muita coisa, partículas extremamente pequenas e extremamente reativas. Tá? O alumínio em nanoescala, ele é altamente tóxico, pode matar. O ouro em nanoescala, ele é vermelho, aqueles vitrais de ouro das igrejas antigas. É ouro aquilo, mas não sei se é cloreto de ouro, é uma determinada substância à base de ouro, com esse tamanho de particulado, e o fato de a partícula ser reduzida, né? Eu tenho o mesmo material em escala reduzida, eu posso mudar totalmente as propriedades. O ouro deixa de ser dourado e passa a ser vermelho. Por quê? Porque no mundo quântico, esse é o raciocínio, a gente, quanto menor a partícula, menos características de física tradicional, física clássica se tem, e mais características de física quântica se tem, porque elas dependem do tamanho, do comprimento de onda e, consequentemente, do particulado. Então, percebam que eu ter um material específico que é inerte, se eu quebrar ele em escala pequena e ele mudar suas propriedades com a mesma estequiometria, com a mesma constituição física, eu posso passar a ter problemas. Então, a cada passo que a gente dá, há necessidade de muito estudo para que as coisas se assentem, funcionem. O grande problema é que, no momento que eu tenho um corpo hídrico, eu tenho uma água, sendo adicionada essa água uma miríade de componentes químicos, depois para se tornar, vamos dizer assim, para nós retornarmos para o produto inicial, é muito complicado. Então, só deixar claro que a gente busca soluções, mas é pesada a coisa, né? É pesado, é difícil de fazer a coisa funcionar 100%, né? Mas a gente segue trabalhando, né? Desculpe tomar o tempo de vocês, resposta longa, tá? Aí é difícil a decisão, né? Porque às vezes a gente pensa, vou usar uma partícula menor para usar menor quantidade, mas e aí depois para recuperar é muito pior, então é mais fácil usar uma partícula maior, que vai ser maior quantidade, mas é mais fácil de recuperar. Então é uma matemática difícil para conseguir conciliar o início e o fim do processo. Então, o nano é problemático demais. A gente teve uma cadeira de nanotecnologia lá, era muito... Hoje me parece assim, que no Brasil a gente está numa fase tão atrasada de captação e tratamento de águas efluentes, né? Que hoje me parece que faz mais sentido usar como um terciário, lá como polimento, pelo volume do que a gente capta, né? Então a gente está problemas anteriores ainda, que é a captação desses efluentes, né? E a gente capta tão pouco, né? E perceba que nós vivemos uma sociedade onde a maioria é pobre. Então, muitas vezes, o pessoal não tem, noção de exigir que aquele padrão de qualidade seja atingido. Eu estou agora em São Paulo. Pô, a água daqui é horrível. É horrível. Eu estou vindo do sul e eu acho que o cara que está aqui deve achar água boa, porque só conhece essa, né?
Então, a gente tem uma limitação do conhecimento, induzido ou não, e muitas vezes as pessoas não exigem, porque se exigissem, de certa forma, que fossem ouvidas, talvez houvesse interesse em aprimorar um pouco mais esse recurso. Mas não há. O cara entregou a água, o indivíduo está usando aqui, nem sabe que tem coisa muito melhor. Lá no Pelotas, a nossa água é muito melhor que a daqui. Só que o cara daqui não conhece de lá, né? E aí, muitas vezes, o pessoal não exige do poder público que aprimore suas técnicas e que ofereça coisas mais dignas, né, para as pessoas, né? Me parece também que tem isso, né? Boa noite. Boa noite, Adriana. Pode Oi, fazer a tudo tua bem? pergunta. Não, assim, a palestra muito boa, assim, não consigo chegar ao nível aí de fazer uma pergunta tão técnica, mas hoje nós conversamos, eu trabalho numa indústria beneficiadora de arroz, e nós tratamos a nossa água, é um processo simples, né? Utilizamos um sal, um tanino, né, para fazer o tratamento, e nós conversávamos a respeito do que hoje a legislação está exigindo, né, em termos de qualidade da água. A nova portaria, né, do Ministério da Saúde, a 888, ela é bem complexa, né, ela envolve muito o estudo desses contaminantes emergentes, e a gente não está entendendo muito bem, né, a indústria não entende muito bem a necessidade, né, dessa avaliação, dessa cobrança dentro da indústria, porque é difícil, né, a questão meio ambiente e indústria, a gente está aí bem longe, né, em termos de sustentabilidade, porque é um viés econômico, né, um gasto muito grande, para te fazer uma análise, né, na água nesse grau aí de estudo. Hoje a gente está gastando em torno de R$10 mil para fazer um estudo da água, com toda essa complexidade de parâmetros, e agora vem bem de encontro ao que o Fábio falou, a Eduarda também, da questão, assim, ó, de qualidade da água no país. São Paulo tem uma qualidade ruim, aqui a gente analisa a nossa água hoje nessa complexidade de parâmetros, não detecta, eu não sei se não detecta pelos padrões analíticos, não sei, mas é assim, ó, tu olha os resultados e diz assim, mano, nossa água é super boa, é muito boa, tu não detectou os parâmetros ali, né, de controle, mas aí tu também não sabe se os padrões que foram utilizados, se eles estão de acordo com o que a gente tem de poluente realmente, né, na água, no nosso efluente. Então, fica aí a grande dúvida, né, porque os padrões que foram colocados para o controle, eles são suficientes para garantir uma água boa? Pelo que eu vi aqui hoje, acho que não. Acho que a gente tem uma contaminação muito minúscula e muito prejudicial e que não está sendo respaldada por legislação. Eu acredito, assim, pelo que eu vejo ali da portaria 888, né, com alguns limites bem altos, assim, até para esses parâmetros novos que a gente não conhecia. Então, não sei como é que, se vocês acompanham aí esses estudos que estão sendo feitos, né, em cima do que seria a qualidade da água, e se ela não é, assim, ela não tem um respaldo nacional, porque, tipo, Corsã, Sanep, eles não estão analisando na mesma qualidade que assim, tipo, nós analisamos a portaria toda, estamos com dificuldades de receber o retorno do Sanep, para nos passar esses mesmos parâmetros analisados, assim, para a gente saber da qualidade da água, e provavelmente não vai ser cobrado. Então, é isso que eu digo, assim, a falta, né, então, essa responsabilidade, vamos dizer, dos poderes públicos para cobrar, né, da gente ter essa qualidade que vocês estão nos falando. Por isso que eu digo, assim, parece uma coisa tão distante, tão impossível. Não sei se eu consegui expressar o que eu... Mas dá meio que desanima, né, em termos de qualidade nacional, de preocupação com o meio ambiente e com o que é oferecido para a gente. Eu acho, Adriana, respondendo a tua pergunta, que, na verdade, assim, a gente vai saber, por exemplo, vamos dizer que começou agora o estudo dos fármacos anticâncer. E aí, daqui a
10 anos vai estar bem consolidado para dizer, ó, isso aqui causa tal coisa. E aí a lei vai tentar incluir isso daí daqui a não sei quantos anos. Então acaba que hoje o que tu está analisando são estudos de 20 anos atrás. Sim. Não é coisa de agora. Então, eu concordo contigo, essa defasagem, o tempo ele é diferente para quem espera pela lei e para quem sofre com a contaminação, né? Porque o organismo, o ecossistema está sofrendo agora, desde já. Peraí que o gato Sim. E aí, então, perdi até o raciocínio. Do gato, olha, eu vou te dizer. Um é filho, o outro é gato, olha, o home office é uma delícia. Então, acontece isso, a função do tempo, né? Então, eu acredito que a lei a gente sabe, e para eles não é interessante botar agora, o glifosato foi agora, tem 10 estudos que as gestantes estão nascendo com um bebê sem um braço. Mas pode ser outra coisa associada, tem que fazer mais estudos, tem que aprofundar, tem que fazer tal coisa. Daqui a 20 anos, quando tiver 1000 bebês por região sem braço, eles vão dizer que não pode mais usar. O interessante é o seguinte, que eu tinha falado da consciência. A gente não é preparado aqui para ter um certo padrão de qualidade e exigir esse padrão. Isso eu acho que é o mais complicado pelo seguinte, como eu tinha comentado, no momento que o SANEP entrega uma água dentro dos padrões, sejam rígidos ou flexíveis, na saída da estação de tratamento dele, ele não quer saber se o encanamento vai te entregar essa água ou não. Porque a lei, daqui a pouco, ela é restrita a um nicho e as pessoas, e a própria empresa e o próprio, não digo o SANEP, de uma maneira até talvez pejorativa, eu não sei especificamente o que estou usando como uma metáfora, como um raciocínio simples. Muitas vezes eles atendem o preceito ambiental naquele segmento, sabendo, eles mesmos sabendo que na ponta final, que é onde vai haver o consumo, aquilo não é uma realidade, aquilo é uma previsão, é uma possibilidade de chegar pura e chegar impura. Por quê? Porque isso gera custos, a gente tem toda uma máquina complicada, muitas vezes, para as coisas acontecerem, né? Mas com relação a esse tratamento que você está dizendo da água, infelizmente, me parece, como eu não sou da área ambiental, então posso estar falando até uma bobagem, mas a gente está aqui num debate, que a área ambiental ela é muito complexa, ela trabalha com muitas possibilidades. E muitas vezes nós, pesquisadores, que precisamos de investimento para transformar essas possibilidades em parâmetros, muitas vezes não há um investimento, a retroalimentação para justificar. Olha, eu acredito que tem hormônio na água, perfeito. Mas como é que nós vamos pesquisar e provar e descobrir quanto de hormônio pode ter ou se não pode ter nenhum? Sei lá, ou se esse hormônio naturalmente vai degradar ou não. A própria empresa que tem a dúvida, ela não te ajuda financeiramente a tentar criar um parâmetro, uma solução. Coisa que eu não vejo. Eu vejo, por exemplo, agora estou indo para a França, agora é por isso que eu estou em São Paulo. Já recebi uma porção de estudos, lá a coisa é mais séria. O cara está preocupado como é que vai chegar a água para o consumidor. Se ele acha que tem hormônio ou não, bom, vamos estudar, vamos tentar descobrir o quanto disso pode, o quanto disso não pode, etc. Ele quer saber para que o cidadão lá, o morador, o francês, o europeu, ele não tem esse problema. No Brasil, não. No Brasil, assim, atendeu a legislação, está lindo. Não, mas espera um pouquinho, não é assim que funciona. As coisas estão mudando, vejam que a complexidade dos produtos, nano não sei o quê, os produtos vão evoluindo. Consequentemente, o estudo ambiental tem que evoluir, porque não é o mesmo substrato de estudo, já a coisa está sendo modificada. Agora, eu pergunto para vocês, existe uma retroalimentação do sistema para descobrir parâmetros para que a sociedade não sofra? Me parece que não. Então, acredito que é muito mais uma visão de sociedade, e eu acho que isso torna a nossa área ambiental mais difícil de trabalhar, porque sabemos que tem hormônio na água, mas quanto que pode ter? Quanto tempo ele dura um hormônio? Como é que vai ser? Não é para ter nenhum? É para ter tantas partes por milhão? Não sabemos. Por que não sabemos? Porque o investimento que se tem ele é limitado para que a gente, enfim, descubra. Tem hormônio na água e o hormônio mata. Olha lá, a vida deteriora os peixes, tá, mas quanto que pode ter? Como é que a gente pode... Bom, mas aí o cara diz, aí já não é problema meu, eu só provei que... Eu digo, não tem aquela retroalimentação
social, sabe? Isso eu acho que é uma das coisas que mais prejudica, né? Para a gente tentar determinar parâmetros. Não é possível o cara tá tomando hormônio, a mulher tomar hormônio, e isso virar um problema de saúde pública daqui a pouco insustentável, né? Não sei se eu te respondi a pergunta, te peço desculpas. Não, respondeu sim. Não, é isso mesmo, é bem isso, porque a gente vê que tem, né, soluções, mas não conseguimos enxergar dentro do cenário brasileiro, né, essas tecnologias evoluindo. Veja bem, se no momento que bom, desculpa, só para pegar no momento que a própria empresa lá de águas, ou quem quer que seja, começar a apertar a indústria vai apertar a empresa d'água, e daqui a pouco fica ruim para todo mundo, porque ninguém está buscando não estou dizendo que seja 100% assim, mas digo, muitas vezes, olha, atendeu a legislação, tá bem, tá, mas atende a legislação e resolve o problema? Não, atende a legislação. Então a gente está vivendo muito esse assim, não é comigo, mas o problema é conosco, porque todos nós vamos consumir esse produto, né? Então, e a pergunta, se não atender, o que será feito também, né? Não atende, o que se faz? Não se tem também essa resposta. É complicado, sabe? Desculpe lhe interromper. Mas muito obrigada. Não, só queria comentar que, claro, né, a gente fica no meio desse socioeconômico, cultural, ideológico, mas é nestes grupos, nesses cursos, que a gente termina formando agentes, né, conscientes desses problemas, né? E talvez possam pensar, não, talvez não, e vamos pensar com maior criticidade, e a partir daí desenvolver métodos, buscar uma coisa para conseguir motivar o poder público, as agências legisladoras, sei lá quem, controladoras, normatizadoras, né? É dentro desse espaço que a gente tem, essa é a importância, eu acho, dos cursos com esse viés, com essa multi-interdisciplinaridade, e que tenta formar pessoas nesse sentido, né? Eu passo a palavra para a professora Giane, que nós já estamos umas 9 horas, o pessoal está meio que debandando, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, e agradeço. Bom, acho que as perguntas não acabam, né? É um assunto bastante polêmico, que tem muita coisa, um assunto muito amplo. Mas, para finalizar, eu gostaria de, em nome do programa de pós-graduação, né, nosso programa, nosso mestrado de Engenharia e Ciências Ambientais, agradecer nossos palestrantes, professor Eduardo e professor Fábio, o nosso mediador, professor Pedro. Então, foi uma excelente palestra aí do nosso terceiro webinar. Agradecer também novamente a professora Kátia, que organizou o webinar, que deu a ideia ao evento. E dizer que a casa está aberta para vocês, né? Eduarda é da casa, mas de outro campus, mas que está aberta e estamos à disposição. O professor Fábio também. O professor Fábio está indo para o exterior aí para buscar novas tecnologias, novos conhecimentos, então que, de repente, no retorno, se quiser nos presentear novamente com novos conhecimentos, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Só, se possível, eu gostaria de fazer um pequeno aditivo, acho que importante para nós, pesquisadores brasileiros. Eu não estou indo para engraçado isso, sabe? Eles é que querem a nossa tecnologia, inacreditável. Nós temos um projeto com o Nióbio, e o que a gente faz, eles não fazem. Então, eu estou indo para fazer a aplicação em catálise química do nióbio que a gente produz aqui, porque o que eles mandaram de amostra para a França não se compara ao que a gente faz aqui. São misturas, por exemplo, a gente faz síntese com micro-ondas, faz tratamento térmico, a gente faz estruturas heteroestruturas, os caras não fazem nada disso. Aí entra a questão de investimento. Quer dizer, a gente presume que, estou indo para o exterior para evoluir. Tenho certeza que vou evoluir em muita coisa, mas eles também vão. Por quê? Porque eles querem o nosso... Já está pronto o nosso conhecimento, aí, nosso nióbio está pronto, e aí nós... Desculpa, eu sei que eu falo demais, mas eu acho que é importante. Não adianta o Brasil ter 90 e não sei quantos % do nióbio do mundo e não ter tecnologia para explorar. Ninguém vai pegar uma pedra de nióbio, jogar numa solução e sair a solução pronta, que nem as pessoas estão achando. Então, esse negócio, nós vendemos o produto in natura, os caras beneficiam porque tem a tecnologia. Ou a gente investe em tecnologia, ou daqui a pouco não adianta ter 90% e esse produto ficar defasado, o cara vai fazer com terra rara, com qualquer outro produto.
Então, só para deixar claro o motivo que estou indo. Eles é que querem. E nós somos bons pesquisadores, eles valorizam a gente. Eu fiquei, tá? Desculpa, só queria dizer isso. Lembrando, pessoal, que dá para usar terras raras das lâmpadas, hein? Aproveitem também. Reciclem lâmpadas e usem as terras raras. Mais uma ideia aí para as pesquisas do mestrado. Muito bom, muito bom. Agradeço mais uma vez, professor Pedro, professor Giane, professor Daniel, Kátia, todo mundo. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Também falo demais, mas tentei resumir, mas nos estendemos, né? Era 1 hora, já estamos em 1h40, mas é muito bom porque realmente soma muito. E como o Pedro falou, né? Se não tiver esse espaço, cada grãozinho que a gente vai semeando aí é uma modificação daqui a pouco. Muito obrigada. Sim, nós agradecemos. Obrigado. Abraço, pessoal. Obrigado Então, também aos participantes, né? Aos poucos os alunos já estão saindo, até pelo horário. Obrigada, pessoal. Um abração. Valeu, pessoal. Boa noite. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, bom.